Do coração de Deus para você. Tem uma mensagem poderosa, uma mensagem que vai impactar a sua vida. Meu irmão, você imagina, você calcula quantos pensamentos você tem por dia? Você calcula quantas coisas passam pela sua cabeça em 24 horas? Um estudo recente diz que nós temos por dia 60 mil pensamentos. Isso significa que você tem dentro de você uma máquina de fabricar pensamentos. Olha, eu estou te falando de 60 mil pensamentos. É muito pensamento. Diga assim, 60 mil. Isso significa que são quase 2.500 pensamentos por hora. São 60 mil pensamentos por dia e quase 2.500 pensamentos por hora. Isso em minutos equivale a mais ou menos 42 pensamentos por minuto. Ou seja, em um minuto você pensa em 42 coisas diferentes. Nossa, como que a gente pensa, hein? Mas o mais curioso de tudo é por que pensamos? Ou melhor, o que pensamos? Em 60 mil pensamentos é preciso ter muita criatividade para pensar em tanta coisa. O que você está pensando agora? São exatamente 8 horas e 8 minutos. O que você está pensando agora? Imagine o seu pensamento agora. Você deve estar aí sentado pensando o que você vai fazer quando acabar essa reunião. O que você vai fazer amanhã, segunda-feira? O que você vai fazer quando chegar em casa? O que você está pensando? E é muito engraçado que essa mensagem ela tem duas reflexões. Essa mensagem de hoje, ela tem duas reflexões. Primeiro, as pessoas que pensam muito antes de agir. Existem pessoas que pensam muito antes de agir e existem pessoas que agem muito sem pensar. Olha que curioso. Eu disse para você que existem dois tipos de pessoas. As que vivem pensando e as que agem sem pensar. O tema da mensagem dessa noite, curiosamente, é o que existe entre o pensar e o agir. Vou repetir. O que existe entre o pensar e o agir? Abra sua Bíblia em Provérbios 19, verso 2. Provérbios 19, verso 2. Provérbios logo depois de Salmos. Será que existe entre pensar e agir? Será que existe alguma coisa entre o pensamento e a ação? Provérbios capítulo 19, versículo de número 2. Lembrando a você que essa mensagem hoje está sendo gravada. Se você quiser uma cópia, um DVD para dar para alguém, para abençoar, nos procure ao final do culto que a gente disponibiliza para você. Provérbios 19, verso 2. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim na minha versão, na versão que é a revista atualizada: não é bom proceder sem refletir. Diga comigo, não é bom proceder sem refletir. Salomão continua e diz: e peca quem é precipitado.
Eu vou pedir que você diga para quem está perto de você: não é bom, proceder sem refletir. Diga assim: peca quem é precipitado. Em síntese, em resumo, Salomão está dizendo uma coisa muito clara para você. Existem pessoas que pensam muito e agem pouco. Existem pessoas que agem muito, mas pensam pouco. Esse versículo é tão rico que ele dá uma visão ampliada de qual grupo você está, que tipo de pessoa você é. Você é aquela pessoa que vive pensando e quase não age, ou você é aquela pessoa que vive agindo e pouco pensa? É muito engraçado que tantas pessoas que pensam muito e agem pouco, como tantas que agem muito e pensam pouco, elas têm algo em comum. As duas normalmente se arrependem. Ou elas se arrependem de terem feito e se precipitarem, ou se arrependem de não terem feito e perdido a oportunidade. E aí a gente fica então num beco sem saída. O que será melhor? Pensar e agir, ou agir sem pensar? Fica aí a reflexão para você. No entanto, meu irmão, Salomão, o homem que foi cheio de sabedoria, a Bíblia diz que não houve sábio como ele coloca para a gente que entre o agir e o pensar existe uma coisa. Antes de você agir, antes até mesmo de você pensar, existe um verbo aí que ele diz assim: não é bom proceder sem refletir. Diga assim: refletir. Diga para quem está perto de você mais uma vez: refletir com um sorriso no rosto. Refletir. No dicionário, que é chamado aí o pai dos inteligentes, refletir tem duas definições. Primeiro, refletir: desviar da primeira direção. Segundo, refletir: espelhar-se, reproduzir. Vou traduzir para você. Refletir significa uma alternativa. Olha para mim. Refletir é uma alternativa para uma decisão, antes de que uma decisão se torne atitude. Refletir, eu posso repetir para você, é uma alternativa antes de tomar uma atitude. Diga: refletir é uma alternativa antes da atitude. Traduzindo para você, o pensamento vem, você pode, através do pensamento, agir, ou você pode, antes de agir, refletir. A reflexão, refletir, para você ter uma ideia, é uma função mental que está intimamente relacionada, sabe com o quê? A sua emoção. A reflexão está junto, atrelada com a sua emoção. Agora eu pergunto a você que é extremamente inteligente. Você já deve ter ouvido por aí a alternativa de agir com a razão ou com a emoção. Eu disse para você que refletir está atrelado à sua emoção. Então, para que você tome uma decisão e que para essa decisão seja a mais certa, você precisa de reflexão. E para refletir, você precisa de um equilíbrio entre inteligência e emoção. Você sabe qual é a diferença dos seres humanos para o animal? É que o animal não consegue refletir. Ele não pensa. Se ele olha uma carne e ele tem vontade daquilo, ele vai atrás da carne, sem medir as consequências. É instinto.
No entanto, meu irmão, Deus te deu a capacidade de, antes de qualquer coisa, refletir. A reflexão deve estar... Essa é demais. A reflexão... Olha essa, né? Como essa é demais. Salomão, ele é de uma riqueza, né? Provérbios é um livro muito interessante. A reflexão, ela deve estar entre o que você deve e o que você quer. Olha que curioso. Tem coisas que você quer e tem outras que você deve. A reflexão, ela está exatamente entre o que você quer e o que você deve. Eu quero isso, eu quero fazer isso, mas a reflexão te faz pensar em: será que eu devo? Ei, vocês estão aí? A reflexão a reflexão está entre o que... Gente, é muito bom pregar, porque eu não prego para você, eu prego para mim. A reflexão está entre o que eu quero e o que eu devo. O que você quer hoje, comecinho de primavera? O que você quer e o que você deve? Tem coisas que você quer, mas que você não deve. Como tem coisas que você não deve, mas você quer. Então a grande sacada dessa mensagem é entender que antes de qualquer coisa, eu preciso de um tempo para refletir sobre o que eu quero e sobre o que eu devo. Nem tudo que eu quero, eu devo fazer. Dr. Paulo diz uma coisa muito linda. Ele diz, você deve conhecer o Dr. Paulo, escritor das cartas. Ele diz: todas as coisas eu posso fazer, todas as coisas me são lícitas, entretanto, todavia, contudo, nem todas as coisas me convêm. Ou seja, ele está dizendo: eu posso fazer qualquer coisa, mas antes eu devo refletir para ver se o que eu quero fazer é o que eu devo fazer. Meu irmão, nem tudo que você quer, você deve fazer. Vire para a pessoa perto de você e diga: nem tudo que você quer, você deve fazer. E eu pergunto então a você: o que é reflexão? Reflexão é a briga entre a razão e a emoção. Vem cá, Lucas. Vem cá. Vem cá, Jaco Derivaldo. Eu vou te mostrar na prática o que é a reflexão. Vamos lá. Pega aqui no meu braço. O Lucas é a minha razão. E o Erivera, eu não puxo ele não, vocês dois são fortes. E o Erivaldo é a minha emoção. Eu estou no meio de uma discussão, doido para falar 10 palavrões, mandar catar pouquinho e algumas coisas mais. De repente eu tenho a emoção que me manda fazer isso, e eu tenho a minha inteligência. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Isso é reflexão, a briga entre a emoção e a razão. Obrigado. Você entende o que é reflexão? Eu quero um aplauso para esses dois homens de Deus. A reflexão é a briga, é o conflito entre a sua emoção e a sua razão. A sua emoção diz: fica com ele, ele é o melhor para você. A emoção diz isso. A razão te diz: ele não serve, você já experimentou, sabe que não é bom. A emoção te diz: compra, mas compra parcelado no cartão que dá para você pagar. A razão diz: não faça isso, é uma dívida a mais. A emoção diz: fique em casa, descanse, você está cansado. A razão diz: vai trabalhar porque emprego está difícil. Então você fica entre a sua emoção e a sua razão.
E aí no meio fica o quê? A reflexão, o pensamento, o que eu quero e o que eu devo. Quantos entendem isso? Digam amém. Amém. Como eu vou defender a reflexão nessa noite? Eu vou defender a reflexão. Eu vou te falar dos benefícios de você refletir antes de agir. Primeiro, quem reflete antes de agir previne a precipitação. Olha que palavra bonita. Precipitação. Vamos dividir esta palavra? A palavra precipitação, olha que curioso, Solange. Ela é um mix de outras palavras. Primeiro, ela tem o pré, que é o pré, de pré-história, sabe? Que é fora do tempo, que é antigo. Depois ela tem uma ação. Então, se a gente juntar, seria pré-ação, precipitação, ou seja, agir fora do tempo. Mas o mais curioso de tudo é que a palavra precipitação, Erivaldo, nasceu da palavra, ou melhor, deu origem à palavra precipício. Ó, precipitação, precipício. Então, quando você reflete antes de agir, você está se prevenindo da precipitação. Meu irmão, uma dica de quem te ama: reflita antes de falar, reflita antes de agir, reflita antes de tomar uma atitude, reflita antes de assumir um compromisso, reflita antes de qualquer decisão, reflita. Porque uma vez tomada uma decisão, nem sempre você vai poder voltar atrás. Muitas vezes, uma resposta imediata, ela pode desviar todo um caminho traçado. Muitas das vezes, a precipitação, ela desmonta, ela quebra, ela destrói tudo aquilo que com muito suor você conquistou. E te leva literalmente para um precipício emocional. Te leva literalmente para um precipício financeiro. Te leva literalmente para um precipício nos seus relacionamentos. Então, antes de qualquer coisa, lembre-se que você precisa refletir, porque a reflexão previne a precipitação. Diga assim: a reflexão previne a precipitação. Pessoas inteligentes. Quem é inteligente aqui, diga eu sou. Eu sou. Que bom. Pessoas inteligentes reconhecem. Isso é importantíssimo, gente. Olha, essa mensagem, ela é extraordinária, porque olha só, pessoas inteligentes, elas reconhecem que precisam de um tempo para refletir antes de dar uma resposta. Diga assim: eu tenho direito a um tempo antes de dar resposta. Diga para quem está perto de você: você tem direito a um tempo para refletir antes de dar resposta. Quantas pessoas estão ouvindo Deus? Digam amém. Amém. Eu também estou. A reflexão te previne da precipitação, e mais do que isso, ela te previne de algo muito ruim, chamado culpa. A reflexão te previne da culpa. Meu irmão, as pesquisas, elas comprovam que quem sente culpa está mais suscetível a infecções e a doenças psíquicas. Ou seja, a culpa é um dos sentimentos mais destruidores que existe. A pessoa culpada, ela não fica doente só do corpo, ela fica doente das suas emoções. E é muito ruim
Quando você toma uma atitude, presta atenção, quando você toma uma atitude sem refletir nas consequências da sua atitude. Uma atitude tomada sem reflexão, eu estou te garantindo que ela vai gerar em você, sabe o que? Culpa. Você já sentiu culpa na sua vida? Então você sabe do que eu estou falando. A culpa, ela tem uma característica tão fundamental que ela, além de te fazer mal, ela não te faz mal simplesmente porque você fez algo que não pensou. Ela te faz mal porque você machucou quem você não queria machucar. A culpa, ela é gerada porque você não refletiu e com isso você se sente culpado. Então você se sente culpada porque você falou uma palavra que feriu. Você se sente culpada porque você falou algo que machucou. Você se sente culpada porque você não pensou e agiu sem pensar, sabendo que algumas palavras e algumas atitudes você podia ter evitado. Essa semana eu estava assistindo um programa. Eu adoro programas populares. Traduzindo para você, eu gosto muito de assistir Ratinho. Ratinho, o touro tá ligado em você. Eu gosto de assistir Esquenta. E tem um programa que eu gosto muito de assistir, que é um programa chamado Casos de Família. Para você ter uma ideia, o meu repertório de programas são os melhores, já viu, né? Ratinho, Esquenta com a Regina Casé e Casos de Família com a Cristina Rocha, os melhores. E essa semana, na Cristina Rocha, o tema foi o seguinte: você não vale nada, mas eu gosto de você. Meu irmão, do que tem de gente com esse tema, do que tem de gente vivendo esse negócio que não vale nada, mas eu gosto de você. E chegou uma moça lá com o olho todo roxo. E a Cristina Rocha perguntou: você está roxa por quê? Caiu? Ela falou: não, eu apanhei do meu marido. Presta atenção. E a Cristina conversou com ela começou a chorar. Não sei se você assistiu esse dia. E ela disse: sabe o que? Eu prefiro o meu olho roxo do que ouvir as palavras que ele me diz. As palavras me machucam muito mais do que esse olho roxo. Aí chegou o Zé Ruela, o marido dela, magro, feio que doía. Eu não sei o que mulher vê em homem feio. Eu não sei o que mulher vê em homem feio. Dinheiro. E o que eu quero que você entenda com esse exemplo é que algumas palavras, elas machucam quem você ama. E se você refletir nessas palavras, antes de falar, você se previne da culpa. Meu irmão, preste atenção numa coisa. Eu posso até te pedir perdão, mas o perdão não apaga o que você me falou, ou o que eu te falei. Você está entendendo? E aquilo gera dentro de você uma culpa incalculável. Então, antes de falar, antes de agir, não quer se sentir culpado? Reflita. Você se sentirá muito mal se você não refletir, falar ou agir, e o que você falar e como você se comportar machucar alguém que você ama. Então, antes de falar, parece redundante, repetitivo, parece até um bordão, mas antes de você falar ou de agir, pensa, reflita. Não haja sem um momento de reflexão. Não haja pelo calor da sua emoção ou pelo calor do momento. Reflita.
se dê um tempo para pensar no que você vai fazer. Você está entendendo? Para que você hoje ou amanhã não se sinta culpado. Porque, meu irmão, o arrependimento é algo que é muito bom, mas é algo muito doloroso. E como eu te disse, o perdão, ele não apaga o que você sentiu. Então, cuidado com a precipitação, porque a precipitação ela gera culpa. E a culpa gera doença no corpo e na alma. Quantos estão entendendo? Amém? Amém. Terceiro e último ponto dos benefícios de uma boa reflexão. A reflexão te ajuda, presta atenção, a compreender situações aparentemente não entendidas. Diga assim: a reflexão facilita a compreensão. Quando você reflete, você tem a possibilidade de entender uma situação. Quando você reflete, você tem a capacidade de entender por que aquilo está acontecendo. A reflexão facilita a compreensão. Quando você reflete, você pensa primeiro, aonde eu falei? Meu irmão, se você é ser humano, você está aberto a falhar. Diga assim: ser humano falha. Ser humano falha. Se você é ser humano, você está aberto a falhas. Você é possível de falhas. No entanto, quando você reflete, você evita a precipitação, e com isso você reflete aonde você falhou. Quem não reflete não reconhece seus próprios erros. Quem não pensa não reconhece seus próprios erros. E é muito fácil você achar erro nos outros. Você não refletiu sobre os seus? Então você deve refletir para saber aonde você falhou ou aonde você está falhando. A reflexão te dá a possibilidade de pensar: o que eu disse? A Bíblia fala que na língua está o poder da vida e o poder da morte. Então, o que é precipitado no falar, ele pode assassinar alguém. Então, eu quero que você reflita aonde você falhou, aonde você está falhando, no que você disse, para quem você disse. Será que o que você disse era o momento de dizer? O que você fez que não era para ter feito e acabou machucando alguém? Isso é a consequência da reflexão. Em outras palavras, se você refletir, você vai crescer, você vai se tornar uma pessoa melhor. Você entende isso? E o que eu acho muito curioso, o que eu acho fantástico, é que Jesus usou muito a teoria da reflexão. Se você perceber, a maioria de vezes que Jesus tinha que falar alguma coisa com alguém, o que ele fazia? Ele usava uma parábola. Sabe o que é parábola? Parábola é uma história que leva a pessoa à reflexão. Meu irmão, ninguém tem, presta atenção no que eu estou te falando, ninguém tem o direito de dizer se você está certo ou errado. Ninguém. A única pessoa que sabe se você está certo ou errado é você mesmo. No entanto, uma parábola, uma história pode te fazer refletir.
Uma pessoa que antes de qualquer coisa reflete, ela sabe onde ela está falhando. Não haja sem refletir. Por que Jesus falava de parábolas? É porque ele queria que as pessoas refletissem. Hoje é domingo, amanhã é segunda-feira. Reflete como você está conduzindo a tua vida. Reflete como que você está conduzindo as suas atitudes. Reflete no que você está falando. Pensa antes de falar. Pensa antes de agir. Não sai por aí metralhando as pessoas com as suas palavras. Não sai por aí metralhando as pessoas com as suas atitudes. Isso é precipitação. Isso é assassinar alguém. Ei, meu irmão, entre pensar e agir, tem que refletir. Porque senão de hoje para amanhã um sentimento de culpa vai brotar dentro de você. Então, se você não está compreendendo o que está acontecendo, reflita. Não busque as falhas fora de você. Não busque os acertos fora. Vê aonde você está acertando. Reflita aonde você está errando. Meu irmão, ninguém te obriga a fazer nada. Você tem livre-arbítrio. Então você faz e você fala, você age como você quer. Mas um conselho de amigo: reflita antes de fazer. Você está entendendo? Porque se você não refletir, você vai se precipitar. E eu te disse que precipitação veio da palavra precipício. Ou seja, você vai cair no precipício, seja ele qual for. Conclusão. Diga comigo assim: cuidado com a impulsividade. Procure alguém bonito perto de você. Diga para essa pessoa: cuidado com a sua impulsividade. Meu irmão, você sabe o que é impulso? Impulso é um estímulo cerebral que acontece em milésimos de segundo. Olha, presta atenção. Quem tem mesinha de centro aqui na sala, levanta a mão. Mesinha de centro na sala. É bem provável que o seu interruptor de luz fique na porta. Mas casas mais antigas, o interruptor fica distante da porta. Então, até você chegar onde está o interruptor, você passa por uma mesinha de centro. E é comum que você dê uma topada com o menor dedo que existe no seu pé. Meu irmão, em milésimos de segundo, um impulso de dor é disparado para o teu cérebro, e se você não controlar a sua boca, uma pátria que pariu sai. Sim ou não? Ou se não, você esquece que a panela estava quente, pega a panela na tampa fervendo, ai! E você dá continuidade. O impulso acontece em questões de segundos. Então, cuidado com o seu impulso. Cuidado com o impulso. Um impulso te faz disparar uma arma, meu irmão. Você está com a arma aqui. O cara está te provocando, pá! É um impulso. Você está equilibrado e a pessoa está lá te cutucando, te tirando do sério, te cutucando. Daqui a pouco você não aguenta, pá! Porque impulso acontece em milésimos de segundo, não demora um segundo. E se ele não demora um segundo, significa que você não pensa. E tudo que você faz sem pensar é precipitado. Que isso, hein? Cuidado com a sua impulsividade. Sabe por quê, querido? Se você for impulsivo, você pode estar dando um tiro fatal nos seus relacionamentos. Se você for impulsivo, você pode estar dando um tiro no seu ministério. Se você for impulsivo, você pode estar dando um tiro na sua família.
Se você se deixar levar simplesmente pelo que você quer, você pode estar dando um tiro no seu emprego. A impulsividade te faz jogar fora o que você custou tanto a conquistar. É um impulso. Então, a reflexão, ela te faz tomar cuidado com a impulsividade. Eu tenho uma paciente que ela é extremamente impulsiva. Quando ela vê escrito promoção, meu irmão, já era. Ó, é genético da mulher, né? Parece que é essencial. E ela entra aonde quer que seja. Tem promoção, pode ser no botequim da esquina. Ela entra. Promoção, essa palavra deveria ser aniquilada do vocabulário feminino. Promoção, liquidação, ponta de estoque, tudo isso é sedutor. Mas existem homens também que são? Claro, existem homens que são extraordinários. Eu conheço. No entanto, o que você deve entender é que, com a impulsividade, você vai fazer algo que vai te gerar uma consequência. Meu irmão, o impulso dura 1 segundo. Mas a consequência pode durar anos e mais anos. Você entende isso? Você pode perder tudo por um impulso. Concluindo, cuidado com a pressa. Eu vou pedir a você para repetir, porque eu não aguento dizer assim, a pressa. Continua. A pressa É o quê? Do que? Não estou escutando. A pressa é o que? Cuidado com a pressa. Cuidado com a pressa. Diz uma história por aí que o cara acordou eu nem sei se usa mais, mas ainda existe rádio relógio? Existe? Toca uma música, né? Diz que naquele dia, Sônia, o rádio relógio não despertou. Então ele acordou, assim em cima da hora, fez um chuveirinho, lavou as partes, colocou um desodorante, botou a primeira roupa, saiu para o trabalho. No que ele entrou no carro, o carro não pegou. Uma meia dúzia de palavrão, botei que ir de ônibus. Relógio não despertou, o carro não pegou, ponto de ônibus cheio, 7 horas da manhã. O ônibus passa lotado, ele faz sinal e o ônibus não para. Ele bate o pé e reclama, é muito azar. O relógio não despertou, o carro não pegou, o ônibus não parou. Meu irmão, tem dia que parece que dá tudo errado, pelo amor de Deus. Dá vontade de voltar para a cama e dormir. No entanto, presta atenção. O ônibus passa, o próximo ônibus passa, e muito cheio, ele já está atrasado, vou nesse mesmo. Faz sinal empurrado pela multidão, porque o ônibus no Rio de Janeiro é assim, eles te empurram, você vai sendo movido com a multidão. Entrou ele no ônibus. Meu irmão, no meio do caminho, você deve conhecer as estradas dessas cidades, avenidas. O que acontece? Naquele chaco do ônibus, fura o pneu. Pelo amor de Deus, esse é um azarado de primeira. Ele acorda atrasado, o carro não pega, o ônibus não para, fura o pneu, espera o outro ônibus, o ônibus que já vem cheio, agora vem mais cheio, vamos embora, vamos, por quê? Quem está na chuva tem que se molhar. Quando ele chega na porta do serviço, ele vê isso é real, tá, gente? Ele vê uma multidão na porta do restaurante que ele trabalhava. Uma multidão atônita, carro da polícia, é bombeiro, ele fica assustado. Aí ele chega e pergunta, o que aconteceu? Ué, você não soube? Na hora que a gente pega, estava todo mundo entrando, estourou o botijão de gás. Todas as pessoas estão aí doentes. Você está entendendo? Aonde Deus está querendo chegar nessa noite?
O que parece, naquilo que você tem pressa, Deus tem paciência. Naquilo que você acha que é muito bom para você, é livramento de Deus. Então, meu irmão, para de agir com pressa, porque com pressa você pode perder grandes oportunidades. Pastor, eu estou orando porque eu quero de qualquer maneira um namorado. Eu quero desencalhar. Por que as pessoas ficam encalhadas, né? Quando falam encalhado, vem logo a visão de uma baleia encalhada na terra, né? Encalhado, coisa feia. E aí falou que estava encalhado. Eu falei, minha irmã, espera. Aí apareceu um sujeito bonitinho, né? Um cara boa pinta, saradinho, bonitão assim como eu. Meu irmão, presta atenção. Tem gente que acha que Deus só faz gente bonita. Diga assim, Deus também faz gente feia. Você é prova disso. Deus também faz gente feia. Quando chega o bonitinho, o que a irmãzinha fez? É de Deus, pastor. É como eu pedi a Deus, Josimar. Meu irmão, toma cuidado que é bonitinho, mas é ordinário. O cara trata ela mal. Maltrata, não dá carinho, não dá atenção. Mas é de Deus. A pressa e não saber esperar te faz trazer para você coisas que às vezes não dá para consertar. Estou louco para casar. Quero casar, quero casar. Meu irmão, depois que disse sim, bateu a juíza no dia do meu casamento. Olha que cara de pau essa juíza. Perguntou para ela, e você tem certeza que quer casar com ele? Não foi? Aí ele falou, tenho. Então tá bom, você é de livre e espontânea vontade, declara casado. Meu irmão, cuidado com a pressa. Cuidado com a pressa. Cuidado com a pressa. É um alerta. É um sinal vermelho de Deus para você. Cuidado com a pressa. Cuidado em querer fazer logo, que aconteça logo. Cuidado. O teu tempo não é o tempo de Deus. O tempo de Deus demora. O tempo de Deus precisa da tua paciência. Mas cuidado com a pressa, amém? Reflita para ter consciência dos seus atos. Porque arrependimento não apaga o que aconteceu. Diga assim, arrependimento não apaga as coisas que aconteceram. Último, meu Júlio, eu vou acabar agora. Cuidado com a pressão. Cuidado com a pressão. Eu disse para você ter cuidado com a impulsividade. Eu disse para você ter cuidado com a pressa. Agora eu estou dizendo para você ter cuidado com a pressão. Depois de Deus, escuta bem. Depois de Deus, escuta. Depois de Deus, só tem uma pessoa que sabe o que é melhor para você. Sabe quem é? Você mesmo. Só tem uma pessoa que sabe o que é melhor para você. Porque, meu irmão, quem vai arcar com as consequências das suas escolhas é você. Então, cuidado com a pressão. Muitas das vezes, nós somos influenciados pelas pressões. É pressão do amigo, é pressão da família, é pressão da sociedade, é pressão disso, e é pressão para você ficar com essa pessoa, é pressão para você ficar nesse trabalho, é pressão para você ficar nessa faculdade, é pressão para você fazer isso, é pressão para você fazer aquilo, é pressão e mais pressão e mais pressão. Tem uma hora que é tanta pressão, você não aguenta e acaba fazendo. Cuidado com a pressão. Não faça nada por pressão. Diga assim, depois de Deus, eu sei o que é melhor para mim. A gente precisa refletir para ter consciência se isso é o melhor a se fazer. Coloque-se de pé nessa hora em nome de Jesus.
A melhor maneira que a gente tem de refletir, isso é provado cientificamente, é através da oração. A oração te faz refletir. Sabe por que na oração você expõe para Deus os seus pensamentos? Aí quando você coloca para Deus o que você está pensando antes de agir, o Espírito Santo começa um processo de orientação. Ele começa a te direcionar. Diga assim: o Espírito Santo, quando eu digo para Deus a minha intenção, Ele me direciona, Ele me orienta. Diga: o Espírito Santo me orienta. E aí, querido, começam a aparecer os sinais. Sinais se você deve ou não fazer isso. Você sabe que Deus anda te dando sinais? Você tem que estar atento aos sinais para saber se é de Deus ou se não é de Deus. E para isso você tem que refletir em oração. Amém? Você pode curvar a sua cabeça e fechar os seus olhos. Eu não quero que você use no seu vocabulário. Eu quero só que você reflita. Talvez você precise dar uma resposta para alguém. Talvez você precise tomar uma decisão. Talvez você precise dar um sim ou dar um não. Mas antes de qualquer decisão, meu irmão, reflita. Pensa bem. Exponha para Deus aquilo que está dentro de você, mas que você precisa pensar mais. Não sai por aí agindo no calor da sua emoção. Não sai por aí, querido, agindo com o coração. Deu vontade, vou fazer. Não, presta atenção. Eu disse no começo da mensagem, existem coisas que você quer fazer e existem coisas que você deve fazer. Nem tudo que você quer, você deve. Senhor querido, Paizinho amado, nós abrimos agora as nossas mentes. E o Senhor sabe que cada um de nós precisa tomar uma decisão. Cada um de nós precisa deixar de ser precipitado, seja no falar, seja no agir. Então, Senhor, coloque em nós paciência, nos dê equilíbrio, sabedoria, para discernir o que é bom e o que é ruim. Nós não queremos mais ser precipitados. Nós não queremos mais ser impulsivos. Nós queremos, a partir de hoje, pensar antes de agir. Errar uma vez é humano, 2 vezes tolerável, 3 vezes é tolice. Então pense bem antes de qualquer decisão. Pense bem antes de qualquer atitude. Reflita, peça um tempo para pensar. Não dê resposta agora, não assuma compromisso agora, pensa. E nesse tempo em que você estiver pensando e refletindo, você vai orando. E Deus vai te dando sinais se é para ser ou se não é para ser. Mas pastor, será que eu vou saber identificar os sinais? Claro que vai. A Bíblia diz que os sinais te seguirão. Então Deus vai usar uma pregação, Deus vai usar uma música, Deus vai usar uma pessoa, Deus vai usar alguma coisa para falar contigo, se você colocar para Deus o que você precisa fazer. Mas meu querido, você é muito valioso. Você tem muito valor.
Mas todo esse valor se perde quando você faz algo precipitado, quando você antecipa, quando você age por impulso. Para concluir esse momento, eu só quero te deixar um pedido. Ore a Deus e peça a Ele que te dê domínio próprio, para que você não metralhe, não machuque e não fira as pessoas com as suas palavras e com as suas atitudes. Lembre-se, tudo que se faz sem pensar vai gerar uma consequência muito ruim. Então, reflita antes de dar qualquer resposta. Este é o recado de Deus para você nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar, amém?